Eu desisti de todos os produtos da Apple e vou explicar para vocês o porquê. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você nasceu no BETECH ou não conhece, clica aqui porque tem muita coisa legal para te manter atualizado no seu dia a dia, beleza? Bom meus queridos e queridas, eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje para falar especialmente sobre a minha desistência dos produtos da Apple. Eu vou resumir rapidamente a minha história com a Apple. Eu tinha um iPhone 5, sempre gostei muito do sistema da Apple, gosto muito do iOS, gosto muito dos produtos da Apple, eles são muito acertados, muito bem produzidos, mas eles são extremamente caros. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso recentemente aqui no canal, falando sobre os preços do iPhone, que é um absurdo, né? Um iPhone custa R$3.800 e sabe-se lá quanto vai chegar o iPhone 6S, que eu acredito que vai chegar na faixa dos 4.000 para cima, sem dúvida nenhuma, porque brasileiro, infelizmente, eu acho que gosta de pagar caro, acho que acha bonito o status, vou pagar R$4.000 no celular. Enfim, voltando à história do porquê que eu desisti. Eu recebi um celular da Asus, que é o Zenfone 2, me foi dado pela Asus, que é um belo celular, eu utilizei ele durante um tempo legal como meu celular principal e ele me atendeu perfeitamente em todos os quesitos. Eu nunca gostei muito de Android, porque eu sempre achei o Android um pouco meio bagunçado, um pouco perdido e tal, mas ele evoluiu muito nesses últimos tempos e fazia um bom tempo que eu não utilizava o Android. E eu não senti falta de nada em relação ao iOS. Ainda assim, a interface do iOS me agrada mais? Sim, me agrada mais, não vou mentir, gosto mais da interface do iOS em relação ao Android, mas o Android é uma interface muito completa. E usando o Zenfone 2, ele foi extremamente fluido, me atendeu em todos os quesitos, deu um pau até em questão de desempenho no iPhone 5 que eu tinha, obviamente, e eu dei ele para minha namorada porque eu não ia ficar com ele, eu queria um celular com memória maior e eu tava em dúvida se eu pegaria um iPhone 6 ou se eu compraria um outro celular com Android top de linha, com uma configuração um pouco mais robusta do que a do Zenfone 2. E aí eu pesquisei e eu olhava o preço do iPhone 6, né, por R$3.800, que eu queria o de 64 GB, e na verdade ele baixou para 3.400, para bagatela de R$3.400 quando lançou o iPhone 6, e à vista ele sairia a R$3.140. E o que eu fiz? Eu decidi vender o meu iPhone 5 e eu tinha um iPad mini. Eu vendi o iPad mini e o iPhone 5 por R$1.000 e pouco cada um, e eu fiquei com R$2.400 mais ou menos aí para comprar um celular novo. Ainda assim, faltaria mais de R$500 para eu comprar o iPhone 6 que eu queria, e eu olhava no site, galera, e eu não conseguia ter coragem de gastar isso no celular. Tinha uma pessoa que foi para os Estados Unidos há pouco tempo atrás e falou: Felipe, se você quiser eu trago o iPhone para você. E aí eu chequei lá o preço, quanto sairia para comprar nos Estados Unidos, e tava dando algo em torno de R$2.800 a R$2.900 com os impostos, ou seja, um valor ainda assim extremamente absurdo para um celular. E nesses últimos tempos saíram algumas notícias aí em alguns sites muito famosos falando sobre os aumentos que a Apple tem tido nos seus produtos. Para você ter uma ideia, o MacBook Pro, que custava R$8.000, agora está custando R$13.000. Se eu não me engano é o de entrada, ou não, desculpa, R$10.000 o de entrada, que era 8, foi para 10. Tem um mouse que, acredite você, ele já custava R$369, uma porra de um mouse. E ele foi para R$1.000. Você escutou o que eu falei? Um mouse custando R$1.000. E aí eu olho para uma situação dessa e eu falo, gente, o que está acontecendo com a Apple, né? Qual que é a ideia dos caras? O que eles estão querendo com isso? A impressão que eu tenho é que eles estão cagando na cara dos brasileiros. Você cobrar um preço desse no notebook de entrada por R$10.000, R$1.000 em um mouse, R$800, sei lá, num teclado que eu vi lá no site, é inacreditável. A gente tem computadores que chegam a bagatela de R$34.000, R$39.000, é o preço de um carro. Não tem justificativa para uma coisa dessa. Você pode colocar imposto, você pode colocar custo de produção, você pode falar que no Brasil é mais caro a mão de obra e etc e tal, mas nada justifica uma diferença de preço dessa absurda. Os produtos da Apple aqui no Brasil são os produtos mais caros do mundo, entenda bem. Então, galera, eu resolvi valorizar o meu dinheiro e o que eu fiz? Eu pesquisei durante um bom tempo celulares Android que me atenderiam e eu encontrei o Moto Max, que é um celular extremamente robusto, com uma configuração absurda, tem 64
64 GB de memória, filme em 4K, tem processador Snapdragon 801, enfim, é um monstro de configuração e me atendeu perfeitamente em tudo que eu queria. Eu paguei R$ 1.500 nele e ainda me sobrou uma grana bem legal para eu comprar uma outra coisa que eu queira ou para eu guardar esse dinheiro. Eu valorizo o meu dinheiro e eu acho que você também valoriza o seu dinheiro. Então, o recado que eu queria dar, galera, é o seguinte: nenhum celular vale R$ 3.800, R$ 4.000, nenhum computador vale R$ 10.000. Eu, hoje em dia, teria vergonha de falar que eu comprei um iPhone 6, porque eu valorizo o meu dinheiro. Eu não tenho coragem realmente de gastar isso, mesmo que seja nos Estados Unidos. Antigamente até valia a pena, mas com o dólar agora não dá. Então, eu resolvi desistir totalmente da Apple. Vendi meu iPhone, vendi meu iPad, peguei o dinheiro, comprei um celular novo e ainda sobrou uma graninha para eu guardar. E veja vocês, né? Se eu tivesse comprado o iPhone 6, iria faltar ainda 500 a 600 reais para eu conseguir comprar o iPhone 6 à vista. A impressão que eu tenho, galera, é que realmente a Apple chegou num certo nível aqui no Brasil, que ela não tá mais se importando com os preços. Ela tá fazendo aumentos absurdos de 40, 50, 60, até 150%, que foi o caso desse mouse aí que eu falei para vocês, e ela tá se lixando, entendeu? Porque um produto que ela vende, o lucro é tão grande que compensa aí 10 vendas que ela não faça num outro país. Então não é justo o brasileiro ser tratado dessa forma. Eu acredito que a gente não pode aceitar uma situação dessa. E não é só para Apple. Eu tô usando a Apple porque ela é um exemplo simbólico, né? A gente tem isso em todas as nossas redes aqui do Brasil de venda, seja carro, seja produto eletrônico em geral, seja o que for. A gente tem que parar de ser otário. Eu tomei essa atitude, espero que você tome também. Se você compra produto da Apple, não tenho nada contra o respeito. É decisão de cada um sabe o quanto vale o seu dinheiro, mas na minha opinião, a Apple tá sambando na cara do brasileiro. E a partir de agora eu vou ficar feliz da vida com o meu Android e realmente eu não vou sentir falta nenhuma, porque eu tenho orgulho em saber que eu paguei R$ 1.500, que já é caro pra cacete, mas um celular que entrega uma configuração extremamente boa e que vai me atender tão perfeitamente quanto um iPhone 6 atenderia. A Apple, pra mim, morreu. Eu, infelizmente, não tenho mais esperanças em relação a essa empresa aqui no Brasil. É um desrespeito que ela faz com o brasileiro. Os produtos são bons, mas nada justifica. O Matheus Kaise, que tem o canal do iPhone Brasil 22, recentemente fez um vídeo fodástico falando sobre o preço do iPhone 6S no Brasil, fazendo uma simulação de quanto vai custar chegando esse celular. E ele mesmo falou, galera, esse aparelho aqui não vale nunca R$ 4.000, não vale nunca R$ 5.000. A gente vê que para um cara que tem um canal de iPhone falar isso, realmente a situação tá muito fora da realidade. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo também do Matheus, eu vou colocar o link para vocês aqui na descrição. E Matheus, parabéns por esse vídeo também, viu, cara? Eu achei fodástico. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloque seu comentário aí se for para criticar, se for, enfim, para concordar. Vamos ver o que a galera acha, porque realmente a gente tá vivendo num momento surreal dessa empresa aqui no Brasil. Beleza? Eu sou o Felipe Becker, não esqueça de assinar o canal, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu e um abraço.